boa tarde! Oi, meu amigo lindo! Boa tarde todo mundo. Bom, ó que já temos uma turma grande aqui dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Verônica, nosso amigo parceiro de todas as horas, Marcelo, Priscila. Ó, Priscila tá querendo ganhar ponto positivo lá na turma, hein? Muito bem, Tiago, boa tarde. Muito bem, pessoal, que bom que hoje é quinta-feira de novo, porque quinta-feira é o nosso dia de estarmos aqui juntos nesse canal que é da Casa Espírita Suave Caminho. E eu e o Tony temos o prazer e a oportunidade de aprender todas as quintas juntos com vocês. E a gente conta muito com a participação de vocês, porque quanto mais interação, melhor fica o estudo. Então, fiquem à vontade para participar. A gente também só consegue saber quem é que está com a gente quando vocês dão um boa tarde, fazem uma pergunta, fazem um comentário, e isso faz com que o estudo renda. Lembrando que quem estiver assistindo ou vai ouvir e ver esse vídeo em outro momento, esse é um trabalho que a Casa Espírita realizava presencialmente, passou a realizar de forma virtual, mas ele está linkado, né? Ele está ali de mãos dadas com o trabalho de fluidoterapia, que é um trabalho que a casa oferece de tratamento espiritual e que também foi adaptado para o modo online, né? Então, quem estiver de fluido aí, quem estiver, né, encaminhado pelo tratamento da fluido, a gente pede que não só fique com a gente a tarde toda não, mas essa uma horinha que a gente fica aqui fazendo o estudo, mas que também se prepare para o tratamento que vai acontecer depois. E para começar, como sempre, vamos lá. Tony, também estou com café aqui, viu? Hoje você não me faz inveja, não. Vamos Essa é a começar. hora do meu cafezinho, não tem jeito. Vamos começar fazendo a nossa leitura, a nossa prece, e aí o nosso amigo Tony comanda essa parte. Fica à vontade, Tony. Tá joia. Então, mais uma vez, uma leitura aí do livro Convivência, né, de Emmanuel por Chico Xavier. Dinheiro e experiência. Não consideres o dinheiro por vil metal, justo acatar-lhe as funções na existência humana. O dinheiro não é um motor, mas gera o progresso. Não é alegria, no entanto, consegue distribuí-la, ainda mesmo se doada por aqueles que não a possuem. Não é paz, contudo constrói caminhos para a conciliação. Não é segurança, mas protege a pessoa contra a necessidade. Não é alimento, no entanto assegura o pão de cada dia. Não é agasalho, porém adquire os fios que o entretecem. Não é saúde, entretanto adquire o remédio para aliviar a enfermidade ou saná-la de vez. Não é um tapete mágico, mas auxilia o homem a ganhar tempo no aconchego do automóvel ou no bojo do avião. Não é amizade, no entanto, sempre que mobilizado para o bem dos outros, é capaz de criar os melhores valores da simpatia e do reconhecimento. Dinheiro é suor do trabalho e sangue do organismo social. Aprendamos a respeitá-lo. A finança em si não é vida. No entanto, em nome de Deus, é um dos mais valiosos apoios para a vida, a fim que a criatura possa viver. Isso aí, né? A gente tem uma visão aí, a gente fica com medo de gostar de dinheiro, mas ele tem uma função positiva, né? A gente é que leva para o lado negativo e usa da forma negativa, né? Essa ligação aí. Então vamos aí elevar nossos pensamentos a Deus, aos nossos amigos espirituais, agradecer a presença dos protetores da Casa Espírita Suave Caminho. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para a leitura e comentário do Evangelho, sendo atendidos por essa constelação de espíritos de luz, que toda semana se dispõe a se encontrar conosco, a nos auxiliar, trazendo intuição, trazendo proteção, trazendo suas vibrações de muita paz e de muita luz. Somos todos gratos, somos todos abençoados. E que durante
essa hora de estudo, sejamos todos envolvidos no amor da espiritualidade maior, aquecendo o nosso coração, aquecendo nossos sentimentos em direção ao amor e à fraternidade. Que ao terminar, possamos todos nós, e aqueles que estão ligados a nós por pensamento, estarmos mais tranquilos, mais confiantes e seguros de que estamos todos seguindo os desígnios de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Aê! A Renata falando que passa tão rápido. Passa tão rápido o quê, Renata? A semana para a gente poder se encontrar de novo na quinta? Ou passa tão rápido essa 1 horinha que a gente tem para ficar juntos? Deve ser os dois, né? Vou deixar você falar hoje, porque eu estou muito faladeira nas últimas semanas. Pode tocar aí já. Então, olha, a gente está, né, seguindo aí o Evangelho. Nós estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente vai lá no parágrafo 6. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Né? E essa parte do Evangelho, todo o Evangelho, né? Mas toda vez que a gente está passando por um momento tão conturbado, né, nas nossas vidas, no nosso país ou no nosso planeta, aí voltam novamente aqueles questionamentos, né? Está tudo sem controle, está tudo perdido, o mundo está acabando, Jesus está voltando, e aí começa aquela confusão toda, né? Porque todo mundo fica com muito medo das coisas que estão acontecendo. Aí a gente tem que voltar lá, fazer o estudo novamente e ver que nada está perdido, nada está sem controle. E o mundo que nós vivemos é o mundo disso. Né? É um mundo que ainda, por muito tempo, que sempre foi assim, por muito tempo, ainda vai seguir sendo assim, com esses tropeços, com essas coisas que a gente não sabe de onde vem, com essas situações que às vezes a gente entra num desânimo profundo, né? Muitas vezes a gente entra numa irritação, ou no desânimo, ou a gente não tem explicação para as coisas, ou é doença, ou é uma questão material, ou é um acidente muito grande que acontece e vem e abala as nossas vidas. Mas tudo isso é o quê? É agora somente? É uma coisa que aconteceu e Jesus está assistindo de lá e não sabia que ia acontecer, os espíritos não sabiam que nada disso ia acontecer, e agora eles estão lá desesperados, correndo para um lado para o outro, né? Para tentar corrigir? Será que é isso, né, que acontece? Ou é isso que acontece no nosso pensamento? A gente aprende na doutrina que os espíritos se atraem por afinidade, né? Ontem eu fiz uma live falando nessa linha aí, ó. Quase que eu tô vendo assim, você está reproduzindo o que eu falei. Isso é muita afinidade, meu amigo. Olha. É verdade, né? É meu também. Mas é o que a gente aprende, né, Gleice? E é o que nos torna mais tranquilos. É claro que a gente fica angustiado, é claro que a gente fica inseguro, é claro. Mas numa medida bem diferente das pessoas que não têm essas informações que a gente tem, né? A gente tem aqui dentro da doutrina. Né? Você não ter consciência de nada disso, a sua sensação é de desamparo. Não é nada disso que acontece, né? E a gente vai começar a falar a respeito disso, esclarecer um pouco disso aqui nessa leitura que nós temos de hoje. Então, destinação da Terra, né? Qual é o destino do planeta Terra e as causas das misérias humanas. Só dizendo que a Renata respondeu aqui que o que passa rápido é essa 1 hora que a gente tem juntos, porque a semana ela disse que demora. Olha que delícia. Obrigada, Renata. E a Wanda, olha só, Wanda do ES de 2, o quê? 2017, 2018? Ai, meu Deus, o tempo está passando. 18, né? Meus amigos, que saudade hoje de conseguir chegar a tempo. 1000 beijos, beijos para você também, Wanda. Mata a saudade aqui do par. Gleice e Tony. Vamos lá. Vamos lá? Quer que eu leia ou você lê? Não, você toca aí que eu já vou tentar ficar muda. Hoje eu sou o cara, né? Então vamos lá. Muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana
bem triste coisa é. Isso aqui, gente, foi lá no século XVIII, tá? A gente está no XXI. No século XIX, né? A gente está no XXI. Tá? Então já pularam aí quase 2 séculos inteiros. A informação que está sendo dada aqui é como se tivesse lido para o que está acontecendo hoje. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o omitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e as naturezas que a habitam. Né? Então, pontuando aí essa questão do tempo, né? Olha como o nosso tempo é diferente do tempo dos espíritos. Então, essa informação é atual, já tem quase 2 séculos, e atual. Ou seja, estamos dentro do mesmo processo. Né? Nada mudou ainda, estamos caminhando. Nós, humanos, que estamos passando por essa situação aqui, nós fazemos parte, como a gente falou, né, na reunião passada, no encontro passado, que existem várias moradas na casa do Pai, né? São vários planetas no universo. A Terra é um planeta e é um planeta no estágio de provas e expiações. Ou seja, tudo isso que está acontecendo com a gente está dentro de um processo de evolução do planeta de provas e expiações. E todos os planetas de provas e expiações existem humanos. E esses humanos passam pelos mesmos problemas que todos os habitantes de um planeta de provas e expiações. Então, o que faz uma diferença aí é o tempo que a gente desperta, né, para se esforçar um pouco mais para a gente superar aí as nossas deficiências, as nossas imperfeições, se a gente é mais acomodado, se a gente é mais preguiçoso, se a gente consegue juntar uma maioria, né, de pessoas de boa vontade, então essa maioria acaba inspirando aqueles que ainda não estão seguindo essas regras do Evangelho. Então, tudo isso vai fazer diferença nesse nosso processo e pode acelerar a evolução, a nossa evolução e a evolução do nosso planeta. Então, o que está acontecendo hoje, se tem alguém assustado, se tem alguém desesperado, se tem alguém achando que está tudo se acabando, não está. Essas situações que nós vivemos hoje, elas já acontecem há muito tempo, porque a gente não lembra, nós estávamos lá, né? Nesses outros anos, nesses outros séculos, nesses outros milênios, a gente estava participando de um monte de coisa, mas a gente não lembra. A gente só sabe do que está acontecendo hoje. Então, assim, toda vez que eu ouço, que eu vejo pessoas, eu falo muito das pessoas que estão em pânico, que tenham muito cuidado com isso, né? Com esse pânico, porque a gente precisa ter todos os cuidados com as nossas vidas, no sentido geral, mas a gente não pode esquecer que nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos, né? Nós não somos os únicos neste momento no universo passando por esse tipo de coisa. Então, a nossa forma de enxergar o que nós estamos passando hoje, qualquer um aí na sua, é claro que fala assim, mas você fala isso porque não é você que está com um filho nessa situação, não é você que está com o pai em tal situação, não é você que está com o irmão em tal situação, não é você que está com o bairro em tal situação. Eu não estou, mas já estive, né? E posso estar mais na frente de uma situação mais difícil, porque tudo isso faz parte. O que vai fazer diferença é a nossa forma de passar por isso. Então, assim, a rebeldia, o desânimo, a falta de fé não vai ajudar ninguém a atravessar por essas fases difíceis, né? Por essas crises que o planeta traz para a gente. Né, Grace? Nossa, tô aqui babando. Mas você sabe que é interessante, Marcelo pôs um comentário aqui, que... não foi esse não, pera um pouquinho. Ele coloca assim,
Gleice, essa afinidade é o conhecimento universal da doutrina. Quando se estuda com a chave certa, abrimos a mesma porta. E é exatamente isso, Marcelo. Esse olhar que o Tony está colocando, e eu estou aqui babando de ver ele colocar com tanta propriedade, é porque, infelizmente, a gente tem visto muito dos nossos companheiros de estudo, pessoas que estudam a doutrina, mas agora, na hora do momento de prova, entram nesse estágio de pânico, de medo, de pavor, de incredulidade, de revolta, e aí eu fico me questionando sinceramente, opa, peraí, calma, qual foi a parte dos conceitos básicos desta doutrina que não ficou claro? Porque quando a gente para realmente mergulhar naquilo que a doutrina nos traz, ela nos traz a certeza de que somos espíritos imortais, que estamos passando por uma fase pequena de toda a nossa evolução espiritual, que nós não somos vítimas de nada, ou se somos vítimas de alguma coisa, somos vítimas das nossas próprias escolhas, e que o planeta Terra é como se fosse uma grande escola, né? Então, existem escolas que só vão até um determinado nível. Então, existem escolas que só vão até o Fundamental 1, o Fundamental 2 você tem que mudar de escola, aí aquela do Fundamental 2 só vai até o Fundamental 2. Quando você vai para o ensino médio, você tem que ir para outra, e quando você acaba o ensino médio, você precisa ir para uma faculdade, ou seja, cada escola tem um nível de conteúdo para te passar, e quando você absorve, adquire todo aquele conteúdo, opa, não tem o que fazer, você tem que passar para uma outra escola. Então, o planeta Terra, ele é um mundo, e a gente vai estudar ainda nesse capítulo de forma bem detalhada, um mundo que ainda tem um nível evolutivo. E é dentro deste nível evolutivo que nós vamos tirando muitas lições. Então, nós estamos aqui nesta fase da nossa existência, porque é só nessa escola que a gente tem condições de estar, ou em escolas inferiores, mas a gente está aqui para progredir. Então, se a gente já chegou nesse nível, é aqui que a gente precisa estar. E tudo isso que está acontecendo, como diz o Tony, não é porque houve um engano da parte de Jesus, não, ele se distraiu, ou ele saiu de férias, e meu Deus, que bagunça que aconteceu aqui no planeta Terra. Não, faz parte das nossas provações, faz parte da nossa transição planetária, e foi o que eu comentei ontem na live. Todos nós, quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório para estarmos aqui, nós tínhamos conhecimento de que a nossa existência atual se daria dentro deste processo de transição planetária. Então, nós tínhamos consciência de que passaríamos por um turbilhão de acontecimentos que iam, né, nos testar, que iam nos colocar à prova, que iam realmente nos fortalecer. Então, eu vou aqui voltar um pouquinho, Tony. O pessoal está fazendo comentários. Vamos participar com eles. Marcelo diz assim: devemos pensar que o planeta Terra não será o único que evolui. Milhões já passaram por isso, sempre com o Evangelho no comando. Lembrando, nesse caso, completando o que o Marcelo está dizendo, o Evangelho. Não sei o que aconteceu. Acho que você travou. Eu acho que sim. Então, lembrando que o nosso evangelho é o evangelho de Jesus, é o evangelho do Cristo. Mas por quê? Porque Jesus veio só reforçar as leis divinas, que são leis universais. Então, todos os orbes, né, seguem as leis de Deus. Portanto, neste contexto, sim, todos os orbes evoluem com o que consta no evangelho. E aí ele ainda acrescenta: fiquem tranquilos, até porque ninguém vai parar a Terra para a gente saltar. Eu acho que você está falando aí nesse caso, Marcelo, na hora que o Tony estava falando da falta de fé, do apavoramento de todo mundo. Gi, chegou! Boa tarde, minha linda!
Deixa eu ver aqui o que mais. Ali diz assim: em determinados momentos é muito difícil acreditar que não estamos sozinhos, porque nos sentimos sem saída, sem alternativa. Concordo com você, Li, para muitas pessoas é realmente muito difícil, mas cabe aí o convite. Vamos estudar um pouquinho o que é que a doutrina espírita nos esclarece em relação a essas provas pelas quais nós vamos passando. Vamos estudar para que a gente possa ir aos poucos nos fortalecendo numa fé raciocinada, acreditando que Deus é um Pai de amor, de bondade, de justiça, que Jesus é o nosso governador planetário, que está no leme dessa embarcação, que está no comando dessa grande faxina que está sendo realizada aqui, que a vida espiritual é mesmo eterna, portanto, a morte do corpo é só uma transição, é só uma mudança de estágio, né? Ai, como é que fala? Esqueci a palavra que eu queria falar agora, mas dimensão. A gente só muda de dimensão, mas continuamos ser quem somos. Que todas essas provas pelas quais nós passamos fazem parte do nosso amadurecimento rumo à condição de espíritos puros que nós vamos nos tornar um dia. Que todo turbilhão de problemas que pode estar nos cercando irão passar, porque tudo passa. Enfim, são pequenos conceitos que nós vamos aprendendo dentro da doutrina que nos fortalecem diante dos momentos de prova. Então, não é fácil de fato, mas não é impossível. Então, é uma questão de mudança de ponto de vista, como nós estudamos lá no capítulo 2 do Evangelho. Tiago, lê aí, vai, Tony, que eu vou tomar meu café, por favor. Estamos em um momento crucial de reforçar e colocar em prática o que aprendemos com o estudo da espiritualidade. Exatamente. Exatamente, sair da teoria, né? Estamos estudando a teoria, mas precisamos colocar na prática. A Pri coloca, passamos pelo que é preciso. Ninguém está aqui por engano, exatamente. E pedimos para passar por isso. Como diz Nancy, tudo já estava previsto num contexto geral de provação coletiva. Marcelo diz, isso, Priscila, o que é necessário para a nossa evolução e provas e expiações. Certo. A gente nem precisa fazer nada, não, porque o pessoal já está dando aula aí, né? Lê aí da Pri, por favor. Tá ótimo, assim, amo. O estudo da doutrina, nesse momento de turbulência que estamos passando, é como doses pequenas para a cura do espírito, para todo medo e confusão, um alívio. Sem dúvida, Priscila. E isso para quem consegue olhar, sem olhar para tudo como uma desgraça, né? Porque o lado bom é justamente isso que você falou. Quando a gente consegue saber que o que está acontecendo não é uma maldição, né? É um momento de dificuldade, é um momento de prova, é um momento de expiação, né? Mas não é a desgraça no mundo que está acontecendo nem nas nossas vidas. Muitas situações, a gente sempre lembra isso, nós nos trazemos, nós nos levamos para as situações ainda nessa encarnação. Mas tem um projeto de planeta, tem um projeto de país, de estado, de cidade, de bairro, tem de rua, né? Tudo tem um projeto que aí... E como é que eu fico no meio desse projeto? Tá? É necessário que em determinado momento abra-se uma cratera no meio da minha rua. Um exemplo, tá, gente? É só uma metáfora aí. E aí tá, a gente sabe mais ou menos, não sabe, aí o buraco, essa cratera, esse buraco horroroso, abre justamente na porta da minha casa, eu não consigo sair nem entrar com o meu carro, tem que botar um pedaço de tábua para poder atravessar. Como é que eu vou reagir com relação a isso? Como é que eu vou? Eu vou ficar esbravejando, eu vou ficar xingando, eu vou ficar deprimido, vou fazer o quê? Né? Eu vou colaborar para que esse problema seja resolvido, eu vou enxergar isso como uma coisa que pode acontecer, porque se isso aconteceu é porque o solo tinha ali algum problema no solo, que isso poderia acontecer, mas se for lá no final da rua, não me incomoda em nada, porque eu não passo por lá, eu não vou lá. Como é que é a nossa visão?
de enxergar as dificuldades. Então, são desses exemplos práticos do nosso dia a dia em que a gente consegue se colocar no lugar. Né? E é isso que vai fazer toda a diferença. Olha, isso aconteceu comigo, estou passando por esse momento agora, mas a solução é essa. Isso poderia ter acontecido com a Grace, poderia ter acontecido com outra pessoa, ou não. Mas são situações que a forma da gente enxergar, e a doutrina espírita que fala isso, né, para a gente, né, que fala assim, olha, Deus criou o mal, Deus não criou o mal. O que existe é a nossa forma de enxergar aquela situação que para nós é uma situação dramática ou muito ruim, mas aquela situação ela existe porque é necessária para um monte de coisas acontecerem diferentes, né, de se resolverem, senão elas não se resolveriam. Muito bem, perfeito. O Marcelo falou uma coisa aqui que é interessante, ó. Isso, tudo passa. Eles só não falaram quando vai passar. Nós temos uma pretensão tão grande de sermos os donos da verdade, de controlarmos tudo, que a gente até entende que tudo passa, mas a gente quer determinar quando tem que passar. Olha, tudo passa, então passa agora, porque já deu, já não quero mais, já aprendi, já acho que tá bom. E é essa nossa prepotência, sei lá, se pode dizer assim, de achar que a gente pode controlar tudo, que tem adoecido grande parcela da população, né? A gente querer determinar a hora das coisas acontecerem, a hora de começar, de acabar, e com isso a gente acaba deixando de se responsabilizar pela parte que nos cabe, porque a gente quer meio que ficar sentado num trono dizendo, faça assim, faça assado, aconteça isso, aconteça aquilo, quero assim, quero assado, e a vida não é desse jeito, né? Até porque as provas pelas quais a gente passa, depende do que o Marcelo colocou aqui. Elas só vão passar quando o nosso arbítrio for o mais correto dentro das leis de Deus. Quando nós estivermos fazendo as nossas escolhas da melhor forma possível para o contexto coletivo. Não adianta a gente estar tomando as nossas decisões, fazendo as nossas escolhas, pensando só em nós, pensando no que é bom para nós, do nosso ponto de vista. Não, porque eu gosto assim ou porque eu gosto assado. Não é bem assim. E aí a Pri coloca também aqui de forma interessante. Momento de dificuldades, porém, interpreto como uma oportunidade de evolução, apesar das tristezas necessárias que acompanham o processo. Exatamente, as dificuldades, as pedras do caminho, os problemas, as vicissitudes, tudo isso ocorre para que a gente possa tirar aprendizado disso, para que a gente possa crescer. E nesse contexto atual, eu diria que, ao menos para nós, estudiosos da doutrina espírita, o grande aprendizado não é nem um conceito novo, não. Olha, vamos aprender uma coisa nova. Não, é tudo que a gente vem aprendendo ao longo dos anos de estudo da doutrina mesmo. O que a gente precisa efetivamente agora é colocar em prática todo esse aprendizado. Essa é a prova pela qual nós estamos passando. Quer falar um pouco? Um dia desses, a gente tinha comentado, não sei se foi aqui, não sei se foi numa aula, em algum lugar, e a gente falou, acabou passando rápido no exemplo da Madre Teresa de Calcutá. E aí, por acaso, eu assisti um filme dela. Não sei se é um filme, um documentário fiel, mas aí também não faz diferença. Faz diferença é a mensagem. E ela era uma freira lá dentro de um convento lá na Índia, né, em Calcutá, que é uma cidade muito pobre, a Índia ainda hoje, né, é um país que tem muita riqueza, mas a pobreza domina. E ela saiu ela ali dentro, ela gostava de ajudar, ela achava um absurdo elas viverem naquele convento, que tinha lá as alunas, né, uma escola, e ela ajudava quem precisava, ela não vivia lá fora, ela vivia ali dentro, mas... E uma vez, assim, teve um tiroteio fora dos muros, né, do convento, e o pessoal saiu correndo para poder fechar, trancar o portão, porque a pessoa que estava lá fora pedindo ajuda não podia entrar, porque tinha uma briga de muçulmano com os hindus, né, porque lá tem esses diferentes, é hindu, muçulmano e tem o outro que eu esqueci. E aí eles estavam brigando, teve um tiroteio, e aí o que foi ferido queria entrar e eles não queriam deixar, ela correu lá no portão, abriu, colocou a pessoa para dentro,
e ajudou. Era um instinto dela de ajudar. A natureza dela era essa. Ela não conseguia ficar olhando para aquilo sem indiferente, quando nós, na maioria das vezes, somos. E levou lá para dentro, e foi uma confusão danada por causa da questão política, porque aí, se eles estavam ajudando o hindu, os muçulmanos iam ficar com raiva, aí você acaba entrando numa briga que é dos outros, e ela não queria saber, ela falou assim: eu não estou em briga nenhuma, eu estou aqui para ajudar quem precisa. A visão, né, que ela tinha daquilo dali era assim: eu não preciso tomar partido nem de um nem de outro, eles que briguem, a briga, a guerra é problema deles, não é meu. A minha missão, assim, o meu desejo, a minha vontade é auxiliar essa pessoa. E aí tiveram que desligar ela, mandar para outro lugar, e ela foi lá para a estação de trem para ir para esse outro lugar que ela iria. E passando, ela foi olhando a pobreza, tipo o filme de Buda também, que eu assisti, que ele nunca tinha visto aquela miséria, aquela pobreza toda. E ela saiu, ela foi vendo aquela pobreza, aquela miséria de tanta gente miserável, sem nada. E ela vivia num convento que não faltava comida, que tinha conforto, tinha tudo ali dentro do convento. E aí começa a dar aquela crise na pessoa, né? Pô, mas eu vivo num luxo, a roupa toda branquinha, ela anda na rua, aquela miséria, aquela pobreza toda. Ou seja, resumindo, ela não pegou o trem, ela ficou olhando para aquelas pessoas, aí tinha um que estava pedindo ajuda, um senhor já pedindo ajuda, quase morrendo, ela saiu correndo atrás da ajuda, e ela conseguiu salvar aquela pessoa, e a partir do momento que ela ajudou aquela pessoa do jeito que ela queria, pedindo ajuda às outras que deram uma ajuda política, aquilo deu um ânimo nela e começou o legado de Madre Teresa. Ela falou: não quero saber de ficar dentro de convento, isso não é meu. Aí foi a luta dela, ela conquistando, porque assim também as pessoas tinham raiva dos católicos, né? Viam como inimigos. E ela, toda franzininha, ia lá, e algumas alunas começaram a seguir, ela dava aula debaixo de uma árvore, ela ia na feira pedir o resto de comida e fruta para dar para aquelas crianças pobres, porque para ela eles davam o resto das frutas. E para os pobres mesmo, eles não davam. Então, ela começou a fazer isso. Ela começou um trabalho, e quanto mais ela fazia, melhor ela se sentia. Ela ia se sentindo mais forte. E ela dizia que aquilo era de Deus, que não era dela, era a vontade de Deus. Então, se era a vontade de Deus, ela ia conseguir chegar lá. Então, ou seja, o negócio cresce, vai andando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E seja que tem que ter uma associação que durou 30 anos. Aí um dia ela vai nessa reunião, nessa associação lá em Nova York, num prédio de luxo, e aí ela vê um copinho d'água, assim, ela tão simplesinha, a garrafinha d'água, ela pergunta para um dos diretores, aquele monte de gente que vivia no luxo: quanto custa uma garrafinha d'água? Ele fala assim: $3. Ela fala assim: $3 eu consigo dar um ano. Olha a miséria que era lá na Índia. Eu consigo dar estudo durante um ano para uma criança. Acabou a associação, não existe mais. Ela acaba com a associação, né, que era no nome dela, né, que dava aquele monte de golpe, assim, porque ela viu o valor, quanto ela conseguiria numa garrafinha de água. Então, essa forma de se enxergar, ela estava dentro da desgraça, ela estava dentro da miséria, né? E ela enxergava o quê? O que ela podia fazer de bom. Ao invés de reclamar e criticar. De fazer joguinho, de fazer política, de fazer isso, aquilo. Não, era uma garrafinha de água que ia dar um ano de estudo para uma criança que precisava. Então, essa visão é que os espíritos pedem para a gente ter, né? Tenha uma visão positiva e vá lá e faz alguma coisa, né? Não beba essa garrafinha d'água, use ela para dar estudo um ano para uma criança. É partir para ação, né? Ali fala uma coisa aqui interessante, olha só, ela coloca assim: nós tendemos a nos desesperar e a supervalorizar o próprio sofrimento, porque o sofrimento alheio é mais fácil de suportar. Isso teria que ser reavaliado. Exatamente, Li. Basicamente o que o Tony está falando, porque quando a gente para pensar que a gente... eu encaro bem quando eu recebo uma notícia de que tem fome no mundo, de que tem alguém em sofrimento, porque não é comigo, né? Então é mais fácil eu até fazer vistas grossas pelo sofrimento alheio, ou eu minimizar o sofrimento alheio. Mas quando o sofrimento é comigo, às vezes ele nem é tão grande, ele é pequenininho, mas eu supervalorizo tanto que eu acabo paralisando, ao invés de
partir para a ação, né? Diante daquele problema, qual vai ser a minha reação? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou, na prática, executar para minimizar aquilo? Eu acabo paralisando e fico ali, reclamando, criticando, esperando que o Tony faça por mim, né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa reavaliar, é preciso rever. Mari, estava sentindo sua falta, que bom, antes tarde do que nunca, bom que você esteja com a gente. Marcelo fala, verdade, Jesus disse que não seria fácil, haveria ranger de dentes, mas disse também que nunca nos abandonaria. É só isso, né, Marcelo, que a gente precisa lembrar. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, mas ele não vai nos poupar das provas, porque são as provas que nos fazem crescer, né? Ele disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Isso quer dizer que a gente tem a nossa parcela, a gente precisa fazer a nossa parte. E ele completa ainda dizendo assim, trouxe a espada para cortar nosso orgulho, egoísmo, vaidades e outras paixões do mundo. Ele diz para vencermos o mundo como ele venceu. Exatamente, é o processo de autoconhecimento, é o processo de reconhecer as nossas imperfeições, é o processo de nos responsabilizarmos pela nossa melhoria, nos responsabilizarmos por fazer como o exemplo que o Tony deu, né, de partir para fazer alguma coisa. Ah, existe miséria no mundo? Tá, existe, mas e aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo acabar com a miséria do mundo todo? Não, mas se eu ajudar dividindo o meu pão com alguém que está próximo e está com fome, eu já estou fazendo a minha parte, né? Façamos a nossa parte para este mundo melhor que a gente tanto deseja. Vamos lá, Marcelo ainda diz assim, posso ter a empatia, mas nunca conseguirei me colocar no lugar do outro. Sim, mas ainda assim que eu possa me esforçar para fazer o meu melhor possível, né, em prol do semelhante. Boa tarde, Vera, minha linda. O céu é o mundo espiritual, Marcelo diz aqui, por fim. E aí, vamos lá, seguir? Vamos seguir. E aí, o segundo e último parágrafo, que complementa, né, esse pensamento, assim, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdido. Perdão, gente, vou ler de novo. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Uma penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, tive que tossir. Pois bem, cadê? Figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais, nem as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ou seja, olha o puxão de orelha nas duas orelhas ao mesmo tempo, né, gente? Então, assim, minha mãe usava umas expressões que eram ótimas, né? Uma delas é assim, olha, ninguém é pobre à toa. Ela falava isso sempre. Ninguém é pobre à toa. Porque nós sempre fomos pobres e a gente conhece a dificuldade de ser pobre. Né, quais as dificuldades. Então, assim, os pobres de hoje, os nossos filhos, eles têm muito mais conforto do que o pobre quando nós éramos crianças, né, Gris? Quando nós éramos crianças, né, você era rico, era pobre, não tinha classe média, A, B, C, D, né, era A ou Z, né, uma das duas. Então, as dificuldades eram muito grandes. Normalmente, nossas mães
para complementar a renda ali, elas costuravam, ou lavavam roupa, ou seja, lá o povo era pobre, rico era rico. E eram muitas dificuldades, né? Uma Coca-Cola uma vez no mês. Então, assim, muitos aqui de nós, da nossa cidade, tem essa experiência. Então, era tudo com muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, as coisas que se conquistavam eram tão valorizadas, né? Aquele móvelzinho, aquele sofá que conseguia trocar lá no Natal, de 5 em 5 anos, né? A roupinha do final do ano, porque só tinha roupa nova no final do ano, tudo isso tinha muito valor, era enxergado de uma maneira que a gente valorizava muito. Então, nós vivemos num ambiente onde todos ou somos, fazemos aqui como uma analogia, né, parte dos estão no presídio, né, ou somos os doentes, né, nós somos, de alguma maneira, estamos no subúrbio da espiritualidade, que ele fala aqui, né, como um bairro do subúrbio. A gente não está na zona sul, a gente está na melhor parte do plano espiritual. A gente está lá onde tem buraco, é rua quebrada, é calor, é parede pichada. Nós fazemos parte disso. Gente, se nós estamos aqui, nós fazemos parte. Se alguém se sente injustiçado em algum momento, está desconectado com a realidade. É melhor se conectar com a realidade, porque é mais fácil reagir, né? Fica mais fácil a gente dar um impulso para frente. Olha só, a situação é essa, a carroça que eu vou ter que puxar essa daqui, não adianta ficar sentado chorando, vou ter que tirar ela daqui e levar até lá. Então, eu vou ter que fazer isso. Vai doer o pé, vai doer as costas, vai queimar o lombo, tudo isso. Mas a nossa situação é essa, e nós nos colocamos nessa situação. Não é isso, Gleice? É isso, eu tô rindo aqui de duas coisas. Uma do comentário do Marcelo, verdade, no começo do mês era bife, na metade do mês era carne moída, e no final do mês era ovo. Que bom que tinha ovo, porque, enfim. Aí a Pri fala assim, aceita que dói menos. Mas eu tô rindo aqui que você falou assim, como que era a frase da sua mãe mesmo? Ninguém é pobre à toa. Pobre não é pobre à toa. Ninguém é pobre à toa. Eu fiquei rindo, porque eu sempre brinco no estudo sistematizado, né? Não, eu nasci pobre, é verdade, mas foi porque teve um engano, um senhor engano. No dia lá do meu planejamento reencarnatório, eu fui lá, conversei com o rapaz responsável e falei para ele que eu queria nascer nobre. Ele estava com cera no ouvido e ele anotou pobre. Aí eu abri o olhinho, crente que eu estava na nobreza e eis-me ali na pobreza. Por uma letra, né, Gleice? Aí eu tive que me adaptar e fazer como a Priscila. Aceita que dói menos, né? Então vai trabalhar, não acorda cedo não, para ver se vai melhorar. E aí eu sei se eu fui falando com sua mãe e eu rindo aqui comigo, não. Foi o cara lá que anotou errado. Errou por uma letra só, Gleice. E olha como uma letra faz toda a diferença. E ela também falava uma outra coisa dentro do contexto, assim, que ela falava assim, está pensando que o céu é perto, né? Que a gente querer, né? A gente achar que fez uma coisinha à toa e que nós teríamos uns grandes privilégios e grandes vantagens. Não, senhor, o céu não é perto, não. O céu é muito distante, né? Precisa de muito mais do que isso para chegar nele. Aí você fala dessas frases assim, gente, pode colocar frases do tipo aí, hein, juntos. Mas eu lembro que a minha avó, toda vez que a gente ouvia falar que algum vizinho, que alguém da comunidade, enfim, tinha sido preso, ela falava, e assim, normalmente a gente fala, ai, tadinho, foi presa. Aí minha avó falava assim, com certeza, rezando na igreja, ele não estava. Alguma estava voltando, nem que fosse ali de bobeira na rua, em más companhias, né? Mas as nossas vós e mães têm sempre uma preciosidade que nos ajuda a refletir sobre uma série de coisas. Isso, e tinha o reconhecimento, Gleice, quer dizer, havia um reconhecimento da própria situação bem diferente do nosso, porque a gente via, eu sempre tenho que falar por mim, né, porque eu fiz um estudo da sociedade, mas a minha volta ali, no meu círculo que eu tinha acesso, havia um reconhecimento da situação,
havia um esclarecimento das obrigações e dos compromissos que tinham que ser cumpridos e não tinha jeito, né? E eu não via muita revolta com Deus ou com a espiritualidade. A gente ouvia um valei-me, Senhor, me ajude, igual o Chico Xavier, né? Meu Deus do céu, me ajuda a passar por isso. Eu ouvi mais isso do que pessoas revoltadas com o que estava vivendo, como eu vejo hoje. Mais pessoas revoltadas com o que vivem do que eu via quando era criança e de mais jovem. Eu tenho um olhar a esse respeito, Tony, que é mais ou menos assim. Eu sei que a gente fica falando o tempo todo de que a internet é a culpada de tudo, mas é quase isso, gente. A internet, né, essa globalização, essa informação rápida, faz a gente ter um olhar muito mais amplo. E isso que você está falando me faz pensar que, assim, antes a gente tinha pouca noção do que é que tinha de bom, a gente tinha pouca possibilidade de ficar olhando a grama verde do vizinho. Agora a gente olha a grama verde do vizinho lá do outro lado do mundo e fala, caraca, como é verde a grama dele. Ou seja, é quase como se a gente estivesse numa era em que a inveja foi atiçada. E aí, quando a gente tem facilidade de ver o que existe lá fora, a gente se incomoda. Poxa, mas por que eu não tenho? Né? E aí a gente foca naquilo que falta. Por isso, eu creio que aumentou muito esse nível de inconformidade, de reclamação. O fato é que, assim, ok, estamos sob a lei do progresso, a gente tem mesmo que progredir, as coisas têm que mudar, mas tem certas coisas que eu olho para trás e falo assim, puxa, era tão bom como era. Tem coisas que realmente o tempo foi passando e a gente foi perdendo certos valores. A Renata diz assim, pois em muitas casas sem fartura financeira se aprende a verdadeira riqueza ao dividir o pouco que se tem. Muito bem, Renata, bem colocado. Marcelo diz, nosso lar está pertinho, 500 quilômetros da terra. Se precisar ir ao banheiro, tem vários umbrais de passagem. É só mandar parar. Gente, eu imagino que todo mundo saiba, né? Mas nosso lar é uma colônia espiritual. Já assim, num nívelzinho que todo mundo almeja estar. Né? Mas, Marcelo, como é o mesmo nome daquela outra lá que a gente falou, que se a gente conseguir entrar já está de bom tamanho, me relembra aí, porque nosso lar acho que ainda não é para mim. Francisco de Paula, né? Alguma coisa assim? É um nome desse, né? Cristo, não é? Sabia de Cristo? O Tiago diz, os ensinamentos ditados e exemplos dos nossos antepassados são atemporais, nunca devem ser esquecidos. Verdade, Tiago. E a Kátia, a Kátia está com a gente também, diz assim, antigamente se preocupava mais em ser e não em ter. Exatamente, Kátia, acho que é uma excelente explicação para o que a gente estava falando. Olha só, pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, mas lembrando que a gente consegue ter acesso aqui a quantas pessoas estão acompanhando ao vivo com a gente, somado, né, Facebook e YouTube. E tem um monte de gente que não deu nem boa tarde para a gente aí. Dá pelo menos uma boa tarde aqui para a gente saber quem é que está com a gente, né, Tony? Ah, Marcelo está dizendo que é a colônia Lar de Fabiano de Cristo. Estaremos lá, eu e Marcelo, pelo menos, porque Tony já vai para o patamar de nosso lar, né? Não? Ah, meu Deus do céu, tem muito banheiro para passar daqui até lá. Completa aí, então, Tony, por favor. Então, assim, a última frasezinha aqui é: ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Ou seja, gente, tudo isso que está passando, né, que nós estamos passando, que a gente acha que não é justo, que a gente acha que não merecia, que a gente acha que fez alguma coisa errada, a gente fez alguma coisa errada, pode ter feito alguma coisa errada, mas às vezes, quando a gente fala assim, a gente fez alguma coisa errada, e a gente só tem que tomar muito cuidado para não cair na história do castigo, né? Porque não é castigo.
né? Deus não castiga, né? A gente que precisa reparar realmente as coisas que a gente fez errado, e a única forma de eu saber a dimensão da dor que eu causei em alguém é eu sentindo essa dor. Exatamente. Né? E aí essas coisas acontecem por isso, é passando pelas situações. Se eu abandono, né? Se eu tenho meus filhos e abandono, eu só vou saber o que eles sentiram de verdade se eu for abandonado. Mas eu posso ser um abandonado revoltado, eu posso ser um abandonado que vai aceitar essa situação. Isso também vai fazer toda a diferença, né? Aquela história de novo, a forma como a gente vai enxergar as nossas situações. Eu estava assistindo uma palestra e estava vendo a questão do honrar pai e mãe, e aí foi levantado assim, né, porque os filhos têm a obrigação de honrar os seus pais, porque você pode ter os piores pais do mundo. Só o fato de ter dado a vida a você, um corpo físico, né, a vida não, mas um corpo físico, para você reencarnar, eles já merecem, né, a gratidão da gente. Então, assim, se ele der mais do que isso, é bônus e bônus e bônus e bônus e bônus. Mas já deu uma oportunidade que é a única da gente evoluir. Sem um corpo físico, a gente não consegue evoluir. Né? E aí foi feita a pergunta assim, tá, mas no caso de filhos que são adotados, de órfãos, né? Como é que é essa relação? Porque ele foi abandonado por uma mãe, né, ou por um casal, e é adotado por outro, aí a discussão era essa, falou assim, olha só, ele teve a vida, o corpo físico dado por uma pessoa que cumpriu uma tarefa até ali, por livre-arbítrio, né, ficou, não ficou, sabe lá o que aconteceu na cabeça da pessoa e não conseguiu ficar. Muitas mães doaram seus filhos por amor, né, porque não tinha condições e sabia que estar com ela seria muito pior e acabaram doando. Outras por irresponsabilidade e muitas situações aí se passam. Mas aí ela já tem 4 pais aí para honrar, né? Pelo menos os adotados pode ser diferente, né? Mas assim, tem 2 pais ali, um casal, para honrar, e tem aqueles por quem, daquela família que acolheu e está criando, para honrar também. Ou seja, recebeu 2 dádivas. Uma do corpo físico, da vida, da encarnação, e a outra de que foi acolhido. Ou seja, a visão que essa pessoa tem que ter, se estudar a doutrina espírita, é de ser grato 2 vezes. É de honrar 2 vezes, né? Essa é a visão correta. Ó, vou só compartilhar aqui rapidinho uma fala dali que eu achei interessante. Ela fala assim: eu costumo sentir culpa quando compro alguma coisa e alguém vem me pedir esmola, mas o dinheiro acabou ou não tenho trocado. Ah, que vergonha. Marcelo dá uma dica para ela, dizendo assim: vou te dar uma sugestão. Sempre deixe reservado aquele dinheirinho que você tem intenção de dar. Legal é que nós já temos a intenção. E uma outra dica que eu dou, porque às vezes a gente também não tem essa ideia que o Marcelo já deu, mas que agora já pode ficar aí como uma sugestão para a gente, quando isso acontece comigo, parece que acontece sempre que a gente gasta todo o dinheiro, realmente não tem um trocado e não pode dar a nota grande que a gente tem, porque ela vai servir para pagar alguma coisa. Eu sempre falo, ai, meu amigo, minha amiga, eu vou ficar te devendo dessa vez, mas que Jesus possa te abençoar, com certeza isso tem o seu valor. E alivia o meu coração, porque não dá para a gente ter certeza, né, de que vai encontrar alguém precisando naquele momento. Gente, hoje vocês fizeram esse estudo ser maravilhoso. Amei a participação de vocês e quero agradecer do fundo do meu coração. É tão gostoso. Realmente passa muito rápido quando a gente vê, ó, acabou, mas é bom porque fica com gostinho de quero mais. Semana que vem a gente está aqui de novo e acompanhar ao vivo, porque está na fluidoterapia. Nós vamos encerrar agora com a nossa prece de encerramento, mas vocês vão ter um intervalinho de meia hora, tempo suficiente para ir comer alguma coisinha, tomar um cafezinho, ir ao banheiro, mas depois, quando for 17h30, a orientação é que vocês se recolham no ambiente tranquilo, sem agitação,
não mexam no celular, não liguem televisão, no máximo coloquem uma musiquinha suave, peguem um livro para leitura, pode ser o próprio Evangelho, fica a dica, lê de novo o que a gente leu hoje, né? Capítulo 3, itens 6 e 7, que fala do destino da Terra e as causas das misérias humanas. Leia, fique ali por meia hora, das 17h30 às 18 horas, que durante este período a equipe espiritual estará indo até a sua casa e realizando a fluidoterapia. Essa é a orientação. Então, gratidão a todos, pessoal, está todo mundo aqui agradecendo, vocês fizeram realmente esse estudo ser maravilhoso, o Marcelo disse que amou, a Janaína disse que está lá trabalhando e ouvindo, que bom, Wanda que conseguiu chegar a tempo disse que amou, Pri com coraçãozinho, nossa gente, que delícia, quantos recados! Gleice, Tony, gratidão, amei o estudo, nossa, vocês são fantásticos, nem vai dar mais para colocar muito aqui. Ok? Então, Tony, quer completar com alguma coisa, amigo? Fazer a prece? Não, é só lembrar isso mesmo, gente, que as dificuldades vêm ou virão, se não vieram, virão, de alguma forma, ou com a gente, ou com alguém próximo da gente, e o que vai fazer total diferença é a forma com que vamos olhar para essas dificuldades. Seja de dinheiro, seja de saúde, seja qualquer obstáculo que seja, que virá. Às vezes, o próprio desânimo é um obstáculo pesadíssimo na nossa vida e a gente, às vezes, não percebe que está tão desanimado, né? Então, a forma de enxergar para isso, porque a forma que a gente enxerga, a gente puxa ali a ajuda, pede ajuda dos amigos espirituais e essa ajuda vem, de alguma forma, sempre, imediatamente. É isso. Gente, brinca não, cantando não. Pelo amor de Deus, o povo aqui no chat pedindo pra gente cantar. Não, tudo menos cantar, vocês não têm noção do que. Você quer cantar, Tony? Fique à vontade. Vou estragar tudo, foi tão gostosa, vou estragar. Fique à vontade, mas cantar, não é comigo, não dá. Essa voz de taquara rachada, vai sair todo próxima encarnação a gente pede para vir com esse dom, né, Gleice? A gente canta. Violão tem, tá lá no quarto pendurado, nunca foi usado. Priscila está dizendo que está com saudade do Francisco cantando na quinta, no final do Evangelho. Boa, Priscila. Vou mandar mensagem para ele e vou convidá-lo a fazer parte da equipe cantando para a gente no final. A gente põe ele aqui ao vivo e ele canta para a gente no final. Ó, fica a dica, vou correr atrás disso. Vamos ver se a gente consegue. Uma ambientaçãozinha 10 minutos antes, né? Se ele topar, né, Gleice? Fica aqui tocando 10 minutos antes, a gente começa já, eu já começo chorando, como eu chorava lá no céu. Pois é, vamos fazer isso. Então vamos lá finalizar. Você quer fazer a prece de encerramento? Quer que eu faça? O que você quer? Vou fazer, não tem problema não. Então vamos lá. Vamos unir nossos pensamentos aí mais uma vez, elevando a Deus o nosso sentimento de gratidão por mais esse encontro tão rápido que foi, meu Deus, toda vez que nós estamos unidos, em sintonia com a espiritualidade, de forma verdadeira, inteira, tudo é tão bom e passa tão rápido. Nós somos gratos por isso, pelas bênçãos, pelo estudo, pela intuição, pela palavra e pela presença dos amigos espirituais. Lembrando que os benfeitores, os médicos do espaço, aqueles espíritos da Casa Espírita Suave Caminho que trabalham com a cura, estão sempre conosco nas regiões da evangelioterapia. Sempre. Então, estão conosco, nos ajudando, nos pacificando, direcionando a nós esses fluidos benéficos de muita saúde, de muita paz, de muita tranquilidade. Somos muito gratos, somos muito abençoados. Eu agradeço em meu nome, em nome da Gleice, em nome da Casa Espírita Suave Caminho, pela presença e participação de todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, pessoal. Ó, beijo grande, fiquem com Deus e até quinta da semana que vem.